students, welcome back to one more class. Okay, how's it going? Como vão as coisas? Vão bem? It's going good? Ok, então vamos lá. Book sheet, page 42, página 42, tá? 42. Então vamos lá, agora vamos ver o estava sendo, né? Ele estava sendo, ela estava sendo, ou simplesmente estava sendo. Was it being? Contexto, né? Você não fala era sendo ou foi sendo. Então, sim, estava sendo. Was it being? Estava sendo regularizado. Was it being regularized? Was it being regularized? Estava sendo regularizado. Estava sendo assinado. Was it being signed? Was it being signed? Estava sendo prejudicado. Was it being harmed? Was it being harmed? Estava sendo queimado, queimada. Was it being burnt? Was it being burnt? Posso colocar algo no lugar do it. O papel, né? Por exemplo, the paper. O papel estava sendo queimado. Was the paper being burnt? Ele não estava sendo queimado. Wasn't it being burnt? Não estava sendo reduzido. Wasn't it being reduced? Wasn't it being reduced? Não estava sendo analisado. Wasn't it being analyzed? Wasn't it being analyzed? Se você vir por acaso escrito aí, né, por aí, com S, é escrita britânica, tá? British spelling. Wasn't it being analyzed? O orçamento, né, não estava sendo analisado. Wasn't the budget being analyzed? Wasn't the budget being analyzed? Não estava sendo visto. Wasn't it being seen? Wasn't it being seen? Não estava sendo processado, processada. Wasn't it being sued? Wasn't it being sued? Estava sendo processada. Quer traduzir? Beleza. Ele ou ela, né? Ela estava sendo processada. It was sued. Ele estava sendo inconveniente, né? Agora adjetivos, né? It was being inconvenient. It was being convenient. Estava sendo finalizado. It was being finished. It was being finished. Não estava sendo finalizado. It wasn't being finished. Não estava sendo fechado. It wasn't being closed. Não estava sendo aberta. It wasn't being opened. Não estava sendo quebrada. It wasn't being broken. A parede não estava sendo quebrada. The wall wasn't being broken. O computador não estava sendo quebrado. The computer wasn't being broken. Ok? E vamos continuar aqui, tá? Alimentado, fed. Fed. Aceito, accepted. Accepted. Seguido, followed. Followed. Ok? Por que a máquina estava sendo quebrada? Why was the machine being broken? Why was the machine being broken? Why was the machine being broken? A que horas a empresa estava sendo aberta? At what time was the company being opened? At what time was the company being opened? Que horas a loja estava sendo fechada? What time was the store being closed? What time was the store being closed? Por que o relatório estava sendo aceito? Why was the report being accepted? Why was the report being accepted? Aí você vai fazendo seus exemplos com esses aqui à frente, tá? Ou outras coisas de sua preferência. Por isso que eu sou repetitivo aqui, é para você se cansar mesmo da mesmice, tá? Why was the being, por exemplo, was the report being finished? O relatório estava sendo finalizado. Was the report being finished? O relatório estava sendo seguido, né? Was the report being followed? O relatório estava sendo analisado. Was the report being analyzed? Tá vendo? Por que o cachorro estava sendo alimentado? Por que não? Sorry, fiquei com porquê na mente aqui, né? É when, quando, tá? Quando, when. When was the dog being fed? When was the dog being fed? Até que horas o almoço estava sendo feito? Until what time was the lunch being made? Until what time was the lunch being made? Com qual frequência o trabalho estava sendo finalizado? How often was the work being finished?
How often was the work being finished? Ok? Pergunta negativa. Aquela questão lógica, né? Só trocar was por wasn't. Pronto, já vira uma negativa aqui se você tiver que fazer uma atividade desse tipo. Transforme as perguntas afirmativas em perguntas negativas. Nossa, teacher, é tão óbvio. Pois é, tá? Mas por experiência própria, tem que explicar essas coisas, tá? Alright? Então vamos lá, continuando aqui abaixo. Translate the affirmatives below, né? Translate. Como o T é meio que igual aqui o T da frente, eu não preciso falar palavra por palavra, junto tudo, né? Translate the affirmatives below. Traduz as afirmativas abaixo. A máquina estava sendo quebrada por causa daquela parte. The machine was being broken because of that part. The machine was being broken because of that part. A empresa estava sendo aberta às 5 da tarde. The company was being opened at 5 p.m. The company was being opened at 5 p.m. A loja estava sendo fechada às 11 da noite. The store was being closed at 11 p.m. The store was being closed at 11 p.m. Pause e fale na sua velocidade. Claro que estava. Of course it was. Of course it was. O cachorro estava sendo alimentado de manhã. The dog was being fed in the morning. The dog was being fed in the morning. O almoço estava sendo feito até 1h da tarde. The lunch was being made until 1 p.m. The lunch was being made until 1 p.m. É opcional, teacher, falar esse p.m.? Sim, é opcional. E é tanto que, se você falar apenas 1, pelo fato de ser o almoço, só pode ser 1h da tarde, né? Ninguém faz almoço 1h da manhã, seria janta, ok? Tá vendo? Nem precisaria falar o PM, não. É questão lógica. Ele estava sendo finalizado todos os dias. It was being finished every day. It was being finished every day. A máquina não estava sendo quebrada por causa daquela peça. The machine wasn't being broken because of that part. The machine wasn't being broken because of that part. A empresa não estava sendo aberta às 5 da tarde. The company wasn't being opened at 5 p.m. The company wasn't being opened at 5 p.m. A loja não estava sendo fechada às 11. The store wasn't being closed at 11 p.m. The store wasn't being closed at 11 p.m. Claro que não estava. Of course it wasn't. Of course it wasn't. Né? No português eu vou direto, né? Claro que não estava. No inglês eu tenho que colocar o it. Of course it wasn't. E se eu esquecer, Tite? Na linguagem, no dia a dia, você pode esquecer, tá? A pessoa vai te entender. Mas, para mostrar que você sabe, situação formal, acadêmica, você tem que aplicar isso aí. With. O cachorro não estava sendo alimentado de manhã. The dog wasn't being fed in the morning. The dog wasn't being fed in the morning. Quer trocar? À tarde? In the afternoon. No final da tarde. In the evening. À noite. A única exceção para a noite é o at. Night. Tá? Adicionar o dicionário. Add to the dictionary. Add to the dictionary, né? Adicionar ao dicionário. O almoço não estava sendo feito até 1h. The lunch wasn't being made until 1 p.m. The lunch wasn't being made until 1 p.m. Não estava sendo finalizado aos sábados. It wasn't being finished. Ou, do jeito que está aí, it was not being finished on Saturdays. It was not being finished on Saturdays. Os dias da semana tá sempre letra maiúscula, ok? Aí se você quiser mudar aí, vai mudando aí, tá? Segunda-feira, Monday. Terça-feira, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Isso mesmo, corta o D, não fala o D, tá? Wednesday. Quinta-feira,
Thursday, e assim vai. Sexta-feira, Friday. Okay? Add to the dictionary. Aqui, ó, in English. Add to the dictionary. Add to the dictionary. Ok. Então vamos lá. A fim de ou para, in order to. Agora, a fim de não, para não, in order not to. In order not to. Portanto, sendo assim, therefore, therefore. Por esse motivo, por essa razão, for this reason. For this reason. Sempre que, toda vez que, whenever, whenever. E qual que é a outra opção que eu passei? Ah, lembrou, né? Every time. Every time. Essa é a outra opção. Quantos anos? Que idade? How old? How old? Ou quão velho, né? Mas ninguém fala assim, né? Fala que idade, quantos anos? How old? Qual distância? Que distância? How far? How far? De quem? Whose? Whose? Cachorro de quem? Whose dog? Whose dog? Máquina de quem? Whose machine? Empresa de quem? Whose company? Almoço de quem? Whose lunch? Relatório de quem? Whose report? Oferta de quem? Whose offer? Ok? Empresa de quem? Whose enterprise? Isso mesmo, outra forma de falar empresa é enterprise. Ou ener. Coloca o T para falar. Enterprise. Ok? Quem mais? Who else? Who else? Qual? Which? Which? Okay? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See you in the next class.